Casarões, charretes, galerias subterrâneas, entre outros, faziam parte da Manaus de antigamente que pouco tem a ver com a Manaus atual. E para falar sobre essas mudanças, eu converso agora com a pedagoga Gisela Braga, que é apaixonada por história e dona da página Manaus de Antigamente, que resgata a história de Manaus através de fotografias antigas. Gisela, muito obrigada por receber a equipe do Portal AM1. Obrigada também por nos ceder um pouquinho dos teus arquivos para essa entrevista. São um verdadeiro tesouro. Já fica aqui o nosso agradecimento e eu já quero começar perguntando de você sobre o Centro Histórico. É um local cultural, as pessoas gostam de passear, mas hoje o centro de Manaus é um local seguro para visitação? O público pode caminhar nas ruas tranquilamente? Qual a tua opinião sobre isso? Hoje nós enfrentamos problemas de natureza de segurança. Muitas pessoas realmente sentem sim insegurança para passear no centro histórico, então há necessidade de haver uma segurança pública maior, né? Policiamento, patrulhamento, para que essas pessoas possam sim poder frequentar sem se sentir ameaçadas. Mas nós já estivemos em situação mais crítica, hoje nós estamos enfrentando um pouco melhor, mas acredito que pode melhorar. Gisela, me fala um pouquinho sobre as galerias subterrâneas. Esse é um assunto que os internautas têm falado ultimamente, principalmente por conta do surgimento ali das crateras na Eduardo Ribeiro, com 7 de setembro. Então, Manaus pode desabar ou não? O rio sobe e com essa subida do rio, geralmente essas ruas, né, a 7 de setembro, aquele entroncamento ali com a Eduardo Ribeiro com a Henrique Martins, acaba ficando visível essas crateras, acaba ficando visível as galerias e a gente tem sempre alertado, sim, né, o poder público desse perigo, né, e é difícil até a gente falar como evitar, porque toda aquela localização foi aterrada, foi canalizada, houve um processo de urbanização. Você não tem como paralisar a subida do rio. Haverá anos que o rio vai subir mais, haverá anos que o rio vai subir menos. Então a gente precisa sim pensar futuramente de que maneira podemos trabalhar para que isso não ocorra, né? Essas crateras vir aumentar e até mesmo danificar alguns prédios. A Praça da Matriz, hoje, ela é ocupada por moradores de rua, até usuários de drogas. Esse é um dos pontos daqui da capital amazonense que está nessa situação. Tu acha que há um descaso do poder público? Então, a questão do crescimento das cracolândias, elas são uma realidade em todas as cidades brasileiras, né? Nós estamos aí vivendo, impactados com as notícias que a gente recebe de São Paulo e em Manaus não é diferente. Eu percebo que durante a pandemia, por ter ficado mais tempo fechados, os estabelecimentos comerciais, os estabelecimentos de instituição cultural, os museus, eu acredito que essa população cresceu nas áreas do centro histórico, não somente na matriz, mas há uma grande concentração de pessoas em situação de dependência química aos arredores do mercado municipal e da Igreja dos Remédios. Precisa sim haver um trabalho efetivo das secretarias de assistência social, principalmente, porque não é aí nesse caso das pessoas que são dependentes químicas, já não é um caso de segurança pública, já é um caso de saúde pública. Você não pode falar em turismo, você não pode falar em ocupação cultural sem falar na humanização dessas pessoas. Inclusive, diante dessas circunstâncias, o Manaus de antigamente vem abraçando essa causa. A gente, durante muito tempo, falou muito sobre prédio antigo, sobre prédios históricos, ruas históricas, e hoje nós estamos falando mais dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que as secretarias de assistência precisam sim se posicionar e precisam sim fazer intervenções urgentes.
Tu acha que está faltando um político que pense nesse ponto da situação do verde de Manaus? Tu acha que há capacidade, que tem como fazer um planejamento de arborização ainda aqui? Com certeza. Desde que nós começamos a falar sobre Manaus de antigamente, a contar a história da cidade, falar sobre o centro histórico não somente da área central, mas também da área do Tarumã, a área da Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, nós frisamos muito essas questões do desmatamento e da destruição de áreas verdes, do crescimento desordenado de áreas urbanas, por exemplo. Muitos bairros se expandiram sem nenhum tipo de plano, sem nenhum tipo de planejamento mesmo. E se houvesse uma intervenção na época de organizar essas moradias e pensar nesse plantio de árvores, talvez nós não estivéssemos enfrentando essa situação. A gente tem uma cidade que cresce bastante, mas que o verde diminui. Então, precisa sim que seja discutido política de meio ambiente e que tenha essa consciência não somente na área central, mas principalmente nos bairros adjacentes do centro e toda a área que está surgindo agora, de nós termos sim esse plantio. Gisela, tem alguma história diferente, peculiar, sobre um ponto daqui de Manaus, um monumento histórico que você possa compartilhar com a gente? É muito interessante que o Teatro Amazonas, ele é um monumento da história da cidade de Manaus e também do estado, que causa muita curiosidade no imaginário popular. As pessoas querem muito saber como que era o terreno antes da construção do teatro, querem saber como que era a cor do teatro original, se ela era dessa cor, por que era de outra cor. E também algo assim que realmente nos causa nós ficamos impressionados de pensar no Teatro Amazonas, que hoje é o nosso maior patrimônio no que diz respeito a museu, é conhecido mundialmente, é considerado o mais bonito, não só do Brasil, mas do mundo, um entre os mais bonitos, mas ele ter ficado abandonado na década de 60. Por exemplo, se você for olhar as fotos, as revistas, as manchetes, o Teatro Amazonas passou um período abandonado, tomado por mato, sem pintura, ninguém cuidando, muitas peças de decoração de dentro do teatro foram furtadas. Então é algo que impacta, né? E as pessoas perguntam por quê? Por que ficou abandonado? E aí a gente tem que contar toda a história, principalmente questões políticas, né? Que estava ali fazendo a manutenção daquele período histórico. Conta pra gente alguma lenda urbana aqui de Manaus. Então, a lenda que mais as pessoas lembram quando a gente posta fotografias antigas na página é da Cobra Grande, que tem embaixo da Igreja da Matriz, justamente na área das galerias pluviais. Sempre que eu mostro fotos das galerias, como elas são por dentro, sua construção, o seu processo de urbanização, as pessoas falam, é aí que fica a Cobra Grande. Então todo mundo tem essa curiosidade de saber sobre a Cobra Grande que está embaixo da Igreja da Matriz. Tu acredita na Cobra Grande? Eu acredito que quando tá o rio baixo e que aquela galeria ali tá vazia, eu acredito que elas ficam trafegando ali por dentro. Olha, Gisela, muito obrigada por ter conversado com a gente, por abrir um pouquinho do teu acervo, do teu tesouro.